Olá, gente. Professor Wellington aqui. Vamos lá continuar com anatomia e fisiologia também do nosso sistema urinário. Então, na última aula, a gente parou aqui nesse slide, ó. A gente vai falar aqui agora um pouquinho, algumas características anatômicas do rim, certo? Nós selecionamos aqui um rim, fizemos um corte transversal nele para que a gente consiga observar algumas coisas por dentro e ter uma ideia anatômica superficial. Como eu costumo falar, gente, a gente precisa estudar mais. Então, quanto mais estudar anatomia, melhor. A gente precisa muito de anatomia. E quanto mais se desenvolve a radiologia e o diagnóstico por imagem em geral, mais a gente vai precisar estudar partes moles. Então, aquela ideia de que técnico de radiologia precisa saber só de osso, já era. Então, a gente precisa dominar tudo de osso e cartilagem, mas as partes moles também. Então, nós precisamos mesmo mergulhar fundo cada vez mais e mais na anatomia. E por questões de logística e até de obrigatoriedade, a gente não vai tão a fundo, porque senão nós iríamos passar um ano inteiro estudando só o rim de tanta coisa que tem. Mas aprofunde-se naquilo que a gente não conseguir ver aqui em aula, tá? Qualquer dúvida, pode conversar conosco aí no privado ou no grupo, nós estamos lá para isso, desde que seja uma dúvida para fins de estudo, né? Para fins de estudo, para fins profissionais. Beleza, então nós temos a primeira parte aqui do rim, que a gente chama de cápsula renal. É a parte que fica ao redor, gente. Então, cápsula, então, geralmente a gente chama de cápsula aquilo que fica cobrindo alguma coisa. Então, é como se fosse a capa de fora do rim. A gente chama isso de cápsula, certo? É o invólucro, exatamente. Está aqui a própria autora lá, né, a médica lá, ela chama isso de invólucro fino e resistente que protege cada rim. Então, deixa eu fazer uma comparação. Imagina uma laranja, e aí você não vai comer a casca da laranja, né? A laranja em si vai ser aquilo que está dentro, mas aquela casca em si é uma espécie de invólucro, uma capa protetora para que a fruta de fato que a gente vai se alimentar fique protegida naquela capa, naquele invólucro, naquela cápsula. É mais ou menos o que acontece lá no rim, tá? Além da cápsula, nós temos também o que nós chamamos de córtex. É uma camada externa de aspecto claro e granuloso. É muito parecido, gente, com uma região cefálica, tá? Então, tem o córtex cerebral, é muito parecido. Essa região anatômica meio ondulosa, granulosa, melhor dizendo, e ela é a primeira parte do rim, logo depois desse invólucro, logo depois da cápsula renal. E aí nós temos a medula. Nós temos aqui no slide, vocês podem ver, acompanhem comigo aqui, ó. Cadê? Beleza, nessa parte aqui, ó, do slide, passando o mouse aqui, a gente está vendo essa parte amarela. E vocês já consideraram já a coluna e também a região óssea? A gente vê que existe medula, né? Tem a medula óssea, temos a medula espinhal, certo? Então aqui a medula amarela a gente consegue observar direitinho. E ela também está presente aqui nos rins, nesse caso no rim. É uma camada interna com aspecto estriado devido à presença de pirâmides renais. Pirâmides renais, gente, vocês conseguem observar bem aqui, ó. São essas listas que têm um formato geométrico triangular, por isso a gente chama desse jeito. Triangular não, piramidal, né? Desculpem. E aí nós temos também o bacinete, que é uma zona central formada por um canal contínuo com uréter. Os ureteres chegam nos rins e aí a parte de dentro dos ureteres, dentro dos rins, a gente chama de bacinete. É a mesma coisa de ureteres, só que é dentro dos rins, é uma parte mais aberta, que vai ligando todos esses lóbulos aqui, ó, a esse mesmo canal, para que quando houver a filtração, tudo aquilo que o corpo não vai absorver saia pelos ureteres, fazendo parte já do sistema excretor. Algo que não está aqui, gente, ó, que está destacado aqui na imagem, que eu acho muito interessante destacar também, são esses dois vasos sanguíneos. Como eu já falei, a gente vai estudar mais sobre eles no sistema circulatório, mas já é interessante a gente não pode passar por essa imagem aqui sem citar eles. Então está aqui de vermelho, destacado a artéria renal, e aqui de verde, o que a gente chama de veia renal. Então a gente vai ver, vocês já viram isso com certeza no decorrer do curso, a essa altura do campeonato, mas a gente vai perceber também algo importante, que aqui dentro do rim também ocorre troca gasosa, né? Porque o rim também é formado por células, consequentemente precisa respirar essas células.
E a gente vê que, por um lado, entra o sangue, por outro lado, sai o sangue. A gente vai ver a diferença entre esse sangue renal, esse sangue arterial e esse sangue venoso. Bem interessante isso aí. Fica ligado já nessa paradinha para o próximo sistema que nós estaremos estudando, que é o sistema circulatório. A gente tem aqui um corte seccional de uma imagem real de um rim, certo? E a gente está vendo aqui a parte de fora, o córtex, como eu falei para vocês, aquela região que é logo depois da cápsula renal. E na parte central nós temos a medula renal, tá, gente? A gente tem uma imagem aqui em perfil também, que mostra com mais detalhes cada uma desses pontos anatômicos que a gente já citou, certo? E aqui essa é a parte que nós vamos estudar mesmo mais lá no sistema circulatório, que a gente vai ver o que acontece aqui, justamente a troca gasosa nos capilares, certo? Aqui dentro também nós temos vênulas e arteríolas. Vamos estudar tudo isso, como que em cada córtex acontece essa troca gasosa e também a filtração, certo? O sistema circulatório vem aí arrebentando. A parte boa que a gente já vai ter uma base, como é que o rim funciona e ajuda nessa filtração, certo? Nós temos aqui os néfrons, que são parte fundamental dos rins para a filtração. Também vamos focar mais nos néfrons na parte do sistema circulatório, certo? E é justamente isso aqui, ó. A gente observa aqui nesse primeiro círculo em azul e nesse segundo círculo em azul, que nós temos aqui acontecendo uma troca gasosa, certo? Dentro do sangue, é lógico. Então, o sangue ele vem rico em oxigênio, pobre em gás carbônico. As células renais acabam respirando, transformando, fazendo o processo inverso da fotossíntese. Então, eles transformam o gás oxigênio em gás carbônico. E aí sai no outro vaso sanguíneo o sangue já transformado, já feita a respiração celular. Ele vai ser, dessa vez, pobre em oxigênio, já porque a célula já usou esse oxigênio para respirar, e vai ser rico em gás carbônico. E aí ele vai ser elevado lá para o pulmão, para que o pulmão, através das narinas e da boca também, fazendo parte do sistema excretor, bote para fora esse gás carbônico, inspire novamente o oxigênio, e isso volte a acontecer novamente, todo o sistema circulatório. E a gente está reforçando aqui redundantemente que o rim tem uma função talvez tão importante quanto o coração, né? Nesse sistema circulatório. Tá, agora a gente vai ver a parte renal, que tem mais a ver com o sistema urinário, de fato, do que do sistema circulatório. A gente tem falado muito do sistema circulatório aqui, porque é a principal função do rim, na opinião da maioria dos autores da área, mas a gente vai falar sobre aquilo que importa para essa parte da aula, que é o sistema urinário de fato. Então é o seguinte, como é que acontece a formação da urina? A gente sabe que depois que sai do rim é uma questão apenas de caminho que a urina faz até ser excretada pelo corpo. Mas como é que ela é formada? Então nós temos aqui três partes principais para essa formação. Nós temos a filtração, que é um processo de separação química, vocês vão lembrar isso aí lá do ensino médio. Nós temos a reabsorção e temos a secreção, que aí já é um termo mais biológico do que químico. Vamos ver como é que acontece isso aqui. Ó. Gente, na produção, na formação da urina, a gente vai ter que... Como é que eu posso dizer? Que intersectar, fazer uma interseção entre o sistema circulatório e o sistema urinário. Já falei dezenas de vezes só nessa aula. Os rins têm essa função circulatória e função excretora. E isso não pode ser separado, a gente não consegue especialmente estudar só uma coisa ou só outra, porque para que a urina ela seja formada como ela é de fato, nós precisamos que haja uma filtração sanguínea. Então é o seguinte, a gente vai lembrar na próxima disciplina com mais calma, mas de antemão, nós temos os vasos mais calibrosos, mais grossos, que são veias e artérias. Um leva o sangue do coração para o corpo, o outro faz o caminho inverso. Só que esses são os canos, vamos dizer assim, mais grossos, né? Artérias e veias. Mas vai diminuindo a espessura, a gente chama ele de vênulas, que são mais finas que as veias, e arteríolas, que são mais finas que as artérias. Só que existem umas coisas mais finas do que elas, que são os capilares. Os capilares são
é justamente a união, onde a veia e a artéria se encontram. Então, nesse meio aqui entre artéria e veia, nós temos os capilares. Esses capilares são responsáveis pela troca gasosa e pela respiração celular, certo? Isso aqui é microscópico, mas é importante demais que a gente consiga entender como é que isso funciona. E aí a gente vai ver o glomérulo renal. O glomérulo é justamente onde é que fica os capilares, gente. Onde é que ficam os capilares? Nós temos bem aqui nessa imagem, ó, a arteríola aferente e temos outra arteríola aferente, porque isso aqui depende do número Eita, fugiu agora a palavra. Isso, daqui a pouco eu lembro e falo para vocês, tá? Deixa eu ver logo aqui, antes que eu esqueça. Luiz. Só um minutinho. Isso aqui vai depender do número de... Vamos lá, vamos achar. Nós temos aqui, ó, nessa região do rim, os córtex, exatamente, do número de córtex, tá? Então, são vários espaços que são divididos esse rim, assim que é parecido com a região cefálica. Já citei isso na aula de hoje. E dependendo do número de córtex, nós vamos ter em cada córtex isso aqui que vocês estão vendo na imagem. Arteríolas, que já são artérias bem fininhas, tá? E só que elas vão ficando cada vez mais finas, que a gente vai chamar de capilares, certo? É aqui que vai acontecer, ó, a filtração, ou seja, o sangue ele vai passar e vai ser filtrado. A filtração, gente, ele é um processo de separação química em que você, quimicamente falando, você deixa passar alguns tipos de elementos e outros tipos de elementos você não deixa passar. Geralmente, os elementos menores passam e os maiores ficam na filtração. É basicamente o que acontecia muito antigamente, quando se tinha filtros de barro em casa. Então, tinha aquela vela fazia a filtração. A água passava, mas aquele material que estava junto com a água, ele era filtrado. E a gente via que o gosto da água e o cheiro da água ele era de um jeito antes de passar pelo filtro, e era de outro jeito depois de passar pelo filtro, inclusive por isso que a gente considera a água filtrada mais saudável, porque ela acaba separando aquilo que vai de fato funcionar, que é a água mesmo, H2O e alguns sais, e separar aquilo que a gente não vai usar, que vai fazer mal para o nosso corpo. É o que acontece justamente aqui, como vocês estão vendo. É aqui, ó, que o corpo vai filtrar o sangue. Aquilo que é para voltar e continuar para o corpo, vai passar. Isso, gente, considerando o rim saudável, tá? Vamos lembrar disso. Funcionando da forma que ele deveria, com a fisiologia correta. Então, o sangue vai passar por aqui, ó, vai percorrer todo esse circuito aqui, vamos dizer assim, acontece a filtração e ele vai continuar o caminho dele normal. Só que, como qualquer outro processo de filtração, aquilo que não deveria estar no sangue que esteja prejudicando o corpo ou que não seria utilizado pelo corpo, vai ficar aqui no processo de filtração e vai ser, como é que eu posso dizer, ele vai ser encaminhado pelos ureteres para a bexiga e aí misturado com outros líquidos para formar a urina como a gente conhece, certo? Então, na filtração, numa linguagem mais técnica, nós temos o seguinte, ela forma um filtrado glomerular. Um glomerular é aquele glomérulo, aquela região maior que eu acabei de mostrar. Vocês podem olhar e voltar aí um pouquinho, olhar onde é o glomérulo, certo? Passagem de moléculas. E aí, o que eu falei para vocês lá, algumas moléculas, alguns elementos vão passar e outros não. Por exemplo, água, glicose, aminoácidos, sais minerais, ureia, ácido úrico, certo? Então, isso aqui, ó, vai fazer com que algumas dessas coisas passem e continuem no sangue, outras coisas não vão passar, certo? É por isso, por exemplo, gente, que quando a gente toma muito automedicação, os rins eles podem falhar se você tiver uma overdose, por exemplo, de algum medicamento. Porque dependendo do medicamento e da situação, aquilo pode parar no seu sangue. E o rim ele vai absorver aquilo tudo, porque ele vai saber o seguinte, a função do rim, imagina que você é o rim. O rim fica lá, minha função é filtrar e deixar passar só o que é do sangue. O que é no sangue, o que não é do sangue, não vou deixar passar. Aí você olha um monte de aparecendo um monte de coisa que não era de lá, um monte de drogas lícitas, né, de remédio,
de elemento químico lá, e você, rapaz, isso aqui não é do sangue. Tu começa a tirar, aquilo acumula dentro do rim e faz o rim falhar, certo? Por isso a importância também da gente evitar a automedicação. A função do rim é justamente essa, fazer essa filtração de tudo isso que vai passar por lá. Lembrando, mais uma vez, desde que o rim esteja saudável. A reabsorção já é outro processo, que é o regresso de alguma dessas substâncias do tubo unífero ao sangue. Então, beleza. Você passa por aqueles negocinhos que dá a volta, lá acontece a filtração. O que não é para passar, fica lá, e o que é para passar, volta. É reabsorção. O sangue volta, mas já limpo, já filtrado. E aí tem a secreção, que é a passagem de substâncias tóxicas ao tubo urinífero, que é aquele tubo que vai entrar para os ureteres. Bora resumir isso aqui numa linguagem simples. Depois vocês gravem essa linguagem técnica. Vamos resumir para uma linguagem simples. O que acontece? O sangue ele entra nos glomérulos, dá aquela volta. Naquela volta, aquelas voltas que ele dá, circulatórias, acontece o seguinte. O rim ele faz o primeiro processo químico, que é a filtração, certo? E o que acontece? Filtração ele separa. De um lado fica aquilo que o sangue, que não era para estar no sangue, que o corpo não vai aproveitar. Do outro lado fica o sangue normal. Esse sangue normal, já filtrado, já saudável, ele continua o processo e vai embora, continua o processo circulatório. Sai do rim, vai para o pâncreas, para o fígado, volta para o pulmão, aquele processo inteiro. Aquela parte que faz com que esse sangue volte, continue para esses órgãos, a gente chama de reabsorção, que é quando o organismo absorve de novo aquele sangue já filtrado, beleza? Só que quando ele tira esse sangue já filtrado, aquelas partes ruins do sangue que ficaram acumuladas não podem ficar no rim, porque o rim vai ter que fazer isso de novo constantemente. Então o rim vai e joga essas partes que não serão utilizadas para uma região muito específica que a gente chama de tubo urinífero, que é justamente o canal que vai passar para os ureteres, que vai passar para a bexiga. Ou seja, aquilo que forma a nossa urina é justamente aquilo que estava em nosso sangue, que não vai servir para nada. Não vai servir para que a gente continue tendo uma vida saudável, certo? E essa passagem dessas substâncias para os ureteres, a gente chama de secreção. Então, esse circuito aí que o sangue faz, desde a entrada pelos rins até o final, nós temos 3 partes, né? A primeira parte é a filtração, a segunda parte é a reabsorção, quando o sangue continua pelo corpo normalmente, e a terceira parte é a secreção. A secreção é justamente quando o rim joga para fora aquilo que não vai ser utilizado pelo corpo. E vamos lá continuar, gente. Nós temos aqui com as características de artérias e veias renais, a gente vai deixar para focar isso aqui mais no sistema circulatório. Beleza, conseguimos passar dessa parte mais complexa, que é a parte que estuda os rins, e vamos para a parte que é mais questão de caminho mesmo, de encaminhamento. Depois de passar pelos rins, nós temos os ureteres. Um ureter ou ureter de cada lado, depende disso aí, gente. Depende do autor, tá? Tem alguns autores que botam um acento no primeiro E, que seria ureter, em português, e tem outros que botam um acento no segundo E, que seria ureter. Eu não sei como é que tá as normas de acentuação gráfica em relação a isso atualmente, mas geralmente a gente fala dos 2 ureteres, então fica mais fácil falar no plural. Aqui, segundo a nossa autora, nós temos ureter, tá? Então, os ureteres são tubos que conduzem a urina dos rins até a bexiga. A função deles é só essa. Então, não tem muita coisa para ver, não tem muita coisa para estudar. É o seguinte, os rins fazem aquela filtração, absorção, reabsorção e tudo mais, aquele processo que a gente acabou de ver. E aí, de repente, quando ele joga quando ele quer se livrar daquele material que estava no sangue, que não vai ser usado de forma saudável pelo organismo, ele manda para quem? Para esse carinha aqui, os ureteres, que são os canais que vão levar essa urina, ou seja, aquilo que o corpo não vai utilizar, para a bexiga, que é um local que é feito para armazenamento, nós vamos chegar nela já já. Então, o nome desses canos, esses canais que levam a urina dos rins até a bexiga, nós chamamos de ureteres. Eles têm, em média, 20 centímetros de comprimento, cada um, também relativamente pequeno, e tem a propulsão da urina por peristaltismo. Beleza, peristaltismo, professor, a gente já ouviu falar nisso? Já. Na aula passada, nós falamos
sobre sistema digestório e nós falamos sobre movimentos peristálticos do esôfago, em que o esôfago, ele automaticamente, controlados pelo sistema nervoso periférico, eles vão empurrando o alimento, mesmo que você esteja deitado, o alimento vai parar no estômago, porque os movimentos peristálticos do esôfago vai empurrando aquele alimento até o estômago. Acontece a mesma coisa aqui, tá? Existem movimentos peristálticos também nos ureteres e eles vão empurrando aquela urina, não só por gravidade. É claro que se você estiver em pé ou sentado é mais fácil a urina descer por conta da gravidade. Mas se você estiver deitado, a urina também funciona. Muito comum um paciente em UTI ter sonda porque eles acabam, por exemplo, secretando urina em si mesmo, na roupa e tudo mais, certo? Então, isso aqui é controlado entre os rins e a bexiga, gente, de forma intuitiva pelo sistema nervoso periférico. Vamos falar sobre isso também, tá? O sistema nervoso. Muito top essa parte. Beleza. Contração inconsciente. Aquilo que eu acabei de falar, gente. Esse movimento peristáltico é justamente isso. Eles acabam movimentando, fazendo uma contração para que essa urina venha a ser dirigida até a bexiga, certo? De forma inconsciente. A gente não controla isso. A gente controla da bexiga para baixo. E olha lá, né? Depende da saúde do nosso sistema. Aí tem a bexiga, que nada mais é do que um recipiente de armazenamento da urina. A bexiga é um órgão muscular elástico. Bem interessante isso aqui, gente, porque assim, existem alguns tipos de músculo em nosso corpo. Nós não temos na nossa grade sistema muscular, certo? Mesmo assim, a gente estuda um pouco sobre isso, a gente vai ver que existem alguns tipos de músculo. Os músculos que compõem a nossa bexiga são músculos elásticos, ou seja, tem uma constante, eles têm uma facilidade em aumentar e diminuir de tamanho. É por isso que é muito comum um paciente que passa muito tempo sem urinar, fica apertado, e existe um volume maior na região abdominal. Então, a barriga está enorme só de urina e tudo mais, a região fica... Tanto que tem gente que você abraçar ela com muita força e apertar ela se urina nela mesma. A gente não tem essa capacidade de se controlar, dependendo da situação. Depende de uma série de fatores, certo? Mas a gente vai perceber que é uma região, é um órgão muscular e elástico. Bem importante isso, tá, gente? A elasticidade da nossa bexiga faz com que a gente consiga, por exemplo, esperar chegar até o banheiro ou numa situação em que não você está numa reunião ou algo parecido, você consiga segurar um pouco, por mais que isso não seja saudável, consiga segurar um pouco até chegar um momento mais propício para ir ao banheiro, certo? A função dele é armazenar urina, basicamente isso. É um recipiente que vai encher de urina, quando ele enche, ele começa a aumentar de tamanho para caber mais ainda. Capacidade média de 300 ml. Então, de verdade, tem gente, eu particularmente, eu não urino toda hora, então eu urino duas vezes no máximo por dia. E como eu trabalho muito o dia inteiro, aí eu acabei me adaptando na hora do almoço e na hora do banho, no final da tarde ou à noite, eu urinar também. E como fica acumulado, meu corpo acabou se acostumando com isso, então eu acabo passando um tempo relativamente grande urinando. É muito comum. E a gente percebe que existe realmente um volume significativo de líquido. A gente consegue urinar por até minutos, né? Então, onde é que fica essa bexiga? No homem, fica anterior ao reto, e mulher, anterior ao útero. Quando a gente fala em anterior, vocês já sabem, né? É uma linguagem técnica, nós estamos falando que fica na frente. Ou na frente do reto, no caso dos homens, ou na frente do útero, no caso das mulheres. Vamos falar sobre o sistema reprodutor também, tá? E aí, gente, é o seguinte, depois dessa bexiga, nós temos a uretra, que é o último canozinho, o último canal que a urina vai passar para ela poder ser excretada de fato do nosso corpo. A uretra também é um tubo muscular que transporta a urina da bexiga ao exterior. Nós estamos vendo bem aqui essa imagem, gente, ó. Olha que imagem. Bem interessante. Olha esse corte aqui. Nós estamos vendo uma bexiga aqui, ó. Certo? A bexiga. E aí nós estamos vendo a uretra aqui, ó. Certo? Isso aqui no caso masculino. E aqui o feminino. Acredito que é isso. Porque a gente percebe o seguinte, que a uretra masculina ela tem função tanto reprodutora
quanto excretora urinária. A feminina não. A uretra feminina ela só tem função excretora, que é urinária, não tem função reprodutora. A função reprodutora é feita por um outro órgão, que a gente vagina, tuba uterina, e a gente vai falar sobre isso na parte de sistema reprodutor. Então, a grande diferença entre homens e mulheres em relação à uretra é essa, que a uretra no homem tem função reprodutora também, mas na mulher não tem essa função, certo? O tubo muscular que transporta a urina da bexiga ao exterior, então aquilo último pedaço mesmo para que seja excretado aquilo do nosso corpo. O controle dela é consciente, lembrando que isso depende do nível de como que nosso sistema urinário está saudável, né? Então, se você estiver saudável, geralmente mais jovem, a gente consegue ter o controle total do nosso sistema urinário. Tem gente que desde novo não consegue, né, gente? Tem gente que passa 2 minutos sem ir ao banheiro, já acaba, em termos leigos, se mijando, né? Ou excretando urina em si próprio. Olha esse termo aí, legal. Eu tinha uma amiga que se ela risse muito, ela fazia xixi. Eu lembro uma vez que a gente estava em frente à minha casa e eu contei um fato engraçado lá para ela. Ela começou a rir quando disse que não ouviu um barulho de água, como se tivesse de fato uma torneira. Ela se acabou de rir, gente, acabei de me mijar. E o que foi? Aí ela foi me contar que ela não conseguia ter esse controle. Mas se acontece com você, procure um médico, ele deve saber se isso é normal para o seu biotipo ou não. Geralmente não é normal. Geralmente o ideal é que nós tenhamos o controle consciente da uretra, tá? A uretra feminina ela mede cerca de 5 centímetros de comprimento, transporta somente a urina. A uretra masculina mede 20 centímetros, transporta a urina e esperma. A gente percebe o seguinte, a uretra do homem é 4 vezes maior. Por quê? Porque a uretra da mulher, a gente consegue ver bem aqui, ó, a uretra, ela tem aquele furinho, aquele canal lá perto da vagina, vocês podem ver aqui, ó. E só que, como eu já falei, ela tem função apenas de urina, de excretar a urina. No homem, não. A uretra, além de passar esse mesmo caminho que passaria na mulher, ele ainda percorre todo o pênis, certo? Que vai ser aí mais... Varia muito, né? O tamanho, vamos deixar isso para lá. Mas varia muito, a gente vai falar sobre isso mais no sistema reprodutor. Então, a grande diferença da uretra masculina e feminina é o tamanho. A uretra masculina mede 4 vezes mais do que a uretra feminina. Então, se a feminina é 5 centímetros, a masculina é 20. E a outra diferença é que a uretra feminina transporta apenas urina, a uretra masculina transporta urina e espermatozoides, porque também tem função reprodutora. Aí, gente, a gente chega nessa última parte do sistema urinário, que são problemas, que são patologias, né? Nós temos aqui umas imagens fortes, ó. Cálculo renal, olha isso aqui, ó. Rim policistos, é muito comum policisto no útero, né? No sistema reprodutor feminino. Mas no rim é bem complicado, porque o útero pode tirar, né? Claro que tem a questão de sonhos e tudo mais, mas a pessoa continua tendo qualidade de vida como indivíduo, porque o sistema reprodutor ele não é vital, né? Para o indivíduo. Mas aí, se acontecer isso com o rim, fica mais complicado. Olha o tanto de pedra aqui, gente, chama de cálculo renal. E aqui é uretrite gonocócica. Uretrite gonocócica. Tá, vamos tentar traduzir. Esse uretrite é inflamação dos... Esse terminação it é inflamação e isso aqui é uretras mesmo, ó. Inflamação das uretras. Então, provavelmente isso aqui é pus. Então, causando inflamação, fica complicado. São imagens fortes, né? Patologias, vamos lá. Tá, nós temos esse último slide. Só queria falar um pouco sobre o cálculo renal, gente. Porque geralmente acontece esses cálculos na hora da filtração, né? Na hora da filtração, e aquilo acaba ficando acumulando. E aí, quando o rim, de fato, consegue se livrar daquele material acumulado, aquilo já virou um cálculo. Só que eu queria mostrar para vocês numa imagem, essa aqui dá, eu até fazer uma anotação aqui, como que a gente, como técnico de radiologia, consegue diagnosticar isso. Dá para diagnosticar, inclusive, com raio-x convencional, com exame contrastado. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, um cálculo renal. Deixa eu... Tá,
aqui de vermelho. Então, você faz aqui uma radiografia com contraste, geralmente contraste oral, né, para ver essa parte do sistema excretor. E aí você vai lá e faz uma radiografia em AP de abdômen. E aí você percebe que por aqui, ó, tá acontecendo normal. O contraste passou daqui para cá, chega e enche a bexiga. Só que você percebe que o contraste encheu esse rim também, ó. Chegou bem aqui, o contraste sumiu e não apareceu mais aqui embaixo. Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que alguma coisa, ó, bem aqui, não está deixando com que essa urina desse rim chegue até a bexiga. O paciente vai lá e consegue excretar essa urina, porque tem urina aqui do outro rim, só que ele vai sentir dor durante esse movimento, de fato, essa fisiologia, né? Na hora de urinar, ele vai sentir dor. Infelizmente, a gente tem mania de tomar analgésico, vai lá tomar analgésico, vai tomar analgésico, para a dor, beleza. Só que esse rim aqui, ele está sendo sobrecarregado, porque ele está tentando excretar a urina e não consegue. Por quê? Muito provavelmente porque tem alguma coisa aqui interrompendo. Se tem uma coisa interrompendo, a principal patologia que acontece isso é justamente um cálculo renal, certo? E aí o que acontece também, o cálculo renal, ele pode, dependendo do tamanho, acabar pela força que o rim está fazendo, empurrando isso, ele pode parar aqui também na bexiga. E também, em alguns casos, desce para a uretra. E aí acontece com alguns pacientes de colocar pedra durante o processo de urinar. E isso, segundo alguns pacientes, graças a Deus eu nunca passei por isso, mas já tive parente que passou por isso, dizem que causa uma dor praticamente insuportável. Tem paciente que desmaia de tanta dor na hora de excretar essa pedra, esse cálculo, né, pela uretra. Vale lembrar que hoje em dia, claro, desde que você consiga um diagnóstico preciso, você pode fazer um procedimento cirúrgico, que alguns até não invasivos, que você consegue se livrar desses cálculos renais sem necessidade de excretar ele de fato pela via da uretra, certo? Gente, sistema urinário é isso, certo? Estamos fechando aqui o segundo vídeo. Ainda essa semana eu estarei postando um vídeo sobre, provavelmente, sistema vascular, cardiovascular, cardiorrespiratório, sistema endócrino, sistema nervoso ou sistema reprodutor. Vamos ver tudo isso, tá, gente? Então, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição. Tchau, tchau.